falar isso que é o diferencial. Por mais que pareça bobo, eu vou falar por experiência. Às vezes eu achava isso meio bobo. Falava, teve até onde aqui, eu sempre conto a minha experiência aqui. Eu falava pra cliente, eu falei, e ela falou assim, nossa, que chique, o que é isso que você falou pra eu fazer? Ele leva o ban, falando com ela no dia do evento. Eu falei, é o seu shampoo. Aqui em Piracicaba nós não falamos shampoo, nós falamos ban de banhar esse cabelo. Eu vou banhar os cabelos, banhar este cabelo, né? Ou no máximo higienizar. Então por isso que o ban, ele vem dessa, banhar em francês. É escrito bain, né? Então, banhar, tratar, e aí é um ponto que chama a atenção que em Piracicaba nós não temos condicionador. Dói no meu estômago quando eu ouço um profissional falar assim, gente, tem um condicionador de Piracicaba. Nós não temos condicionador de Piracicaba. Porque o segundo passo depois de banhar é tratar. Então por isso que nós temos aí Sulan, Fondant, o leque vital, né, de tratamento. E aí então a gente trata, não é só com as masks, né? Mas a gente trata também com os fondants. A gente fala muito fondant, por isso que a gente fala fondant. Não tem condicionador em Kerastase, tá? Por isso que o segundo pilar é tratar. Se eu estiver usando fondant ou a mask, é tratamento, ok? E aí o que difere é a intensidade da necessidade desse cabelo. Então, se é um cabelo que tem uma grande intensidade de tratamento, eu vou indicar mask. Se não, eu vou pro fondant, tá? Os dois vão tratar do mesmo jeito, mas aí vai depender da necessidade. Segundo passo, regenerar. Regenerar é tudo aquilo que a gente vai cuidar do couro cabeludo. Então, tudo aquilo que a gente aplica no couro cabeludo, ele tá tratando essa parte, né, da pele, então a gente vai falar regenerar. E por último, texturizar, que são os finalizadores, né, com proteção térmica, os leave-ins, né, os sem chaves que a gente está acostumado. Então, esses são os três pontos aí de Kerastase que a gente fala: banhar, tratar, regenerar e texturizar. Na maioria das vezes aqui no salão vocês vão banhar, tratar e texturizar. Regenerar, muitas vezes vocês podem até explicar como faz, mas ela vai levar para casa e cuidar em casa. Eu acho que vocês já estão imaginando. Aqueles serrums de tratamento com a queda, né, potencialista, enfim. E aí, dentro de Kerastase, nós temos as coleções. A gente não fala linha, a gente fala coleção. Então, quando a gente vai falar, vou indicar Therapiche, eu vou indicar a coleção de Therapiche, né? Da família de Resistance. Então, olha só, a gente tem aqui, já falando então de Resistance. Resistance, gente, ele é uma coleção. Porque nós temos três coleções dentro dessa família. Resistance, tá tudo ligado ao nível de erosão que esse cabelo sofreu. Então a gente tem o nível 1, que é quando as cutículas elas começam a dilatar, né? O cabelo mostra que ele está ali levemente ressecado, né? Ou nível de erosão. Danificada, erosão é dano, tá? Então quando a gente fala erosão, é porque essa linguagem dano é um pouco está extremamente danificado, a gente até assusta a cliente, né? Então o nível de erosão 1 e 2 é quando essa cutícula começa a dilatar, e o nível 1. E o nível 2 quando ela dilata mais ainda. Aí eu já começo a perceber que esse cabelo embaraça facilmente. Por mais que eu penteie, por mais que eu desembaraça, ele volta a embaraçar porque ele está pegando ali, né, no pente ou na escova. Nível 3, eu já perdi boa parte dessa cutícula, né? Então ele sofreu um pouco mais, essa erosão aí acentuou mais, e aí eu já vejo que eu perdi cutícula e estou perdendo o cimento intercelular. O cimento intercelular ele é importante para manter as cutículas uma sobreposta à outra e fechadas. Por isso que a gente precisa dele. Sem cimento intercelular, se a cutícula for embora, o cimento intercelular não tem mais função nenhuma ali. Então no nível 3, eu já tenho um nível de erosão maior. E aí aquela parte que a gente começa, o cabelo começa os princípios, né, da elasticidade, da ponta dupla. Então esse é um nível 3 de erosão. Já o nível 4, eu não tenho mais nada. E o córtex fica exposto. O córtex ele é o coração do cabelo. É ali que acontecem todas as mudanças de cor, de forma. É ali que a gente faz as mudanças. A cutícula é transparente. Então a cor do cabelo a gente vê porque vê ali até o córtex, que a cutícula é transparente. Então o córtex ele é o coração do nosso cabelo. É ali onde a gente modifica cor, forma, enfim. Então quando eu estou no nível 4 de erosão, esse cabelo, o nível 3 e o nível 4, esse cabelo já está quebrando. Já começa a ter quebra. O nível 4, então, é aquele cabelo que... sabe aquele cabelo que às vezes a gente vê o corte químico natural? Ela fala, não, eu não quero cortar, precisa, não quer, então vai cortar naturalmente esse cabelo. Porque você chega em casa, lavar, ele está tão fragilizado, já não tem mais o que, a não ser a tesoura. Então são esses níveis de erosões. Para a gente falar de resistência, a gente tem que entender um pouquinho os níveis de erosão para saber qual que eu vou indicar, e não ficar só parado no Therapiche, né? E aí quando a gente fala de erosão 1 e 2, vocês lembram que eu já expliquei mais ou menos como que é erosão 1 e 2, né? A gente vai falar de resistência, Architect. Por quê? Aqui, 1 e 2, eu começo a ter umas cutículas abertas. Essas cutículas mais abertas, elas fazem com que o cimento intercelular ele comece a ter uma perda. Ele não consegue mais segurá-las, envolver o córtex e segurar essas cutículas para manter o cabelo saudável. Então aqui, a gente tem a tecnologia do VitaCiman, que é para justamente cimento, né? Justamente fortalecer aí as cutículas e mantê-las, o cimento intercelular e manter essas cutículas sobrepostas e saudáveis. Pode usar ele não tem pontos de vinta das médicas? Você pode, porque essa cliente, se ela já tem as mechas da força, ela deve usar. Ela deve ter essa linha em casa. Eu falo que uma loira ela tem que ter resistência, se a erosão dela tiver 1 e 2, e a resistência Architect, e aqui, intercalar. O mínimo que ela tem que ter para intercalar. Ela vai fazer uma vez por semana aqui e todas as vezes que lavar aqui do lado absoluto. Ok? Então, nível 1 e 2 aqui de erosão, eu vou trabalhar os princípios dos danos.
né? A gente não falar dano pra cliente, a gente vai falar erosão, é mais bonito. Porque assim, ela não assusta, né? Ah, essa cabeça está extremamente danificada, vai morrer. Né? Então, é igual quando a gente falava nos cursos de decapagem, depois eu me fala decapagem, é pesado demais, né? Esse aqui, ó, foi lá e passou o facão na pessoa. Não. Então, nível 1 e 2 de erosão, para os inícios. Então, essa cliente, ela começou a fazer mecha. Pode ser até uma orelha iluminada, viu, gente? Então, começou a fazer mecha. É uma cliente que tem selagem e coloração. Né? Então, a gente tem sim que manter aí a força e a resistência para esse cabelo. Já o nível 2, já o nível 3 e 4, eu venho aqui, ó. Aí eu venho para terrapiste, porque esse cabelo ele já está quebrando. Ele está quebrando, ele está partindo, ele já está com níveis de quebra. Aqui ainda não chegou a quebrar no Architect, né? Mas aqui eu já tenho o cabelo que está quebrando, está partindo. Então nessa hora eu venho com essa linha que também não é de uso diário, gente, porque senão o cabelo enrijece e a gente vai falar que o cabelo, ah, entendi que aquela estação tá duro. Não. Tanto que vocês percebam que o ban dele é diferente, né? O ban dele, ele vem assim, nessa bisnaga porque ele é mais concentrado. Se a gente vai com a mão molhada e for colocar, ele escorrega. Ele cai a gota de ban só direto, assim, ó. Porque ele é muito concentrado. Então, por isso nessa embalagem vai ficar fácil pra gente retirar. É um ban que vai limpar, vai purificar esse couro cabeludo dos fios, mas de uma maneira mais gentil com esses cabelos que estão em níveis de erosão maior, tá? 3 e 4. Então, na coleção a gente vai ver, né? Eles vão sinalizar nível 1 e 2, nível 3 e 4, tá? E nível 3, nível 2 e 3, bom, deixa eu voltar aqui só pra gente... Em resistência, uma coisa que eu gosto muito de falar, ela é uma linha muito concentrada, gente. A gente percebe isso com a mask dela, que é bem concentrada. Então, se geralmente a gente indica usar 10 gramas no cabelo longo, use sempre menos que 10. Porque se passar do ponto, vocês vão ver a fumaça que faz dentro do salão, porque exagerou na quantidade. Lembrando que Kerastase a gente tem concentrações altíssimas aqui dos ativos. Então, menos sempre vai ser mais aqui. A gente não precisa, né, usar quantidades de ban, quantidades de mask. Não é a quantidade, né? É a concentração dos ativos que vai levar ao benefício, ao resultado legal aí do produto, tá? Então, aqui a gente tem simplesmente só esses 3 produtos na hora de tratar e indicar para cliente levar para casa. Mas aqui não é diariamente. Dependendo do estado desse cabelo, nível de erosão, vocês quem vão decidir. Se eu uso 2 vezes na semana, ou até 3 vezes, ou se eu vou intercalar, ou se eu vou usar 1 vez na semana. Então, muito cuidado aqui. Diagnóstico. Diagnóstico, não existe produto que deu errado. Existe um diagnóstico que foi feito de maneira incorreta. Por isso que deu ruim. Não deu bom, né? Então, muito cuidado na hora de aplicar, porque realmente a mask dele é bem, eu acho que vocês já sabem, vocês já usam, né? A coleção de resistência. E aqui, então ele vai fazer o quê? Qual é o benefício? Fortalecer esse cabelo que está quebrando, enrijecer, devolver mesmo a massa para esse fio que está necessitado aí. E aí a gente tem o finalizador dele que sai 2 produtos em um único pump, né? Óleo e creme. Então aqui ele disfarça aquela ponta dupla, né? Ele dá uma espessura para esse fio que está afinado por conta da química. Ele garante que eu consiga secar esse cabelo sem ele ficar quebrando na hora que eu estou secando, né? Aquelas nuvens de cabelo, né? Então, também, gente, é um pump, independente do tamanho do cabelo. Tá? Porque ele é muito concentrado, senão também vira fumaceiro sozinho, ok? Então, Você pode usar o finalizador, olha, se for por caso de erosão mesmo, assim, 3 e 4, sim, até pode, ali, as primeiras semanas, até sentir que esse cabelo recuperou, senão ele começa a pesar, ele fica pesado. E se o cabelo não tiver necessidade, pesa. Daiane, apesar de você me dizer sobre os níveis de erosão que cada uma das linhas correspondem, eu acho que o Vitacimã, ele enrijece mais o cabelo do que o do que o terrapiste, o terrapiste, acho que ele até continua pesa. Aquele ali enrijece, você sente o cabelo até áspero. Sim, faz sentido que E eu você acho, assim, por exemplo, quando o cabelo está quebrando, se você usa o terrapiste, eu acho que parece que derrete mais o cabelo. Eu acho que segura ali, em cima. Na verdade, sabe o que acontece? Quando a gente fala de resistência, e aí a gente vai falar de uma linha que é muito mais concentrada aqui, para poder diminuir, cessar essa quebra, porque geralmente a mulherada morre de medo de fazer um tratamento de força, porque elas percebem que o cabelo fica mais rígido. Aqui, o que foi feito? Aqui a gente tem uma concentração maior de ceramidas para poder dar mais emoliência. Na verdade, o ideal é não sentir emoliência, né? Assim, a gente faz esse agrado para a cliente porque ela quer sentir emoliência, mas a gente quer ver o cabelo resistente. Isso pra gente é sinal de que fez efeito. Então aqui você vê que fez efeito, que ficou resistente, mas você não vê tanta emoliência aqui. Aqui assusta quando a gente fala a linha mais forte de resistência, o cabelo vai ficar bem duro, né? Para não dar esse impacto, a gente vê uma emoliência. Isso também me surpreendeu quando eu cheguei em Kerastase. Nossa, isso deve ficar duro aqui, né? Não, o cabelo fica extremamente emoliente para ela não se assustar com essa questão da resistência. E aí aqui, de fato, não tem esse agradinho. Ele vai mostrar o que realmente ele faz. Então, muitas vezes, ele não vai disfarçar. Você vai perceber que ele ficou resistente. Mas não significa que ele é mais forte do que, tá? É que aqui o nível é tão grande para devolver força e resistência, que se a gente também não equilibrar um pouco mais de emoliência e maciez, aí a cliente, se ela levar esse produto, ela volta aqui com uma chinelada de vocês. Né? Então, pra gente conseguir enganar ela, eu falo assim, vai, tá super molinho seu cabelo, do jeito que você quer sentir e tocar. Mas eu tô feliz porque eu sei que aqui não vai mais quebrar esse cabelo. A gente vai manter. Lógico que a ponte que se rompeu não tem mais o que fazer. Mas o que a gente puder preservar, a gente vai trabalhar para preservar, né? Então é mais por isso. Mas faz sentido o que você falou total. É isso mesmo. Mas não significa que um é mais que o outro, não. Aqui é mais, é o mais.
Só que aqui a gente ainda lida com um pouco mais de ensinamentos para ela não assustar. A gente não gosta de tratamento de resistência, né? A gente aqui gosta. Os profissionais. Tá bom? Dúvidas aqui, gente? Nesses dois? Tá tudo bem? Qualquer coisa se lembrar, pergunta, a gente volta aqui. E aí a gente tem na família de resistência também a coleção de extensionist. Ele é para níveis de erosão 2 e 3. 2 e 3 os níveis de erosão. Aí o que acontece? Então a gente tem essa cliente que precisa ter força e resistência pro fio. Ela tá no meio aqui, né? Entre Architect e Therapist, né? Ela fica ali no meio, ela tá 2 e 3. Essa cliente, ela quer ter um cabelo comprido, mas muitas vezes por conta dos danos, dos níveis de erosão, essa ponta ela vai ficando mais rala, ela vai diminuindo. Ou vocês profissionais chegam e falam, querida, a gente precisa cortar bem esse seu cabelo. E ela fala, não. E aí você fala, se não cortar, automaticamente ela vai voltar aqui, pra pedir pra acertar, porque vai ter o corte químico aí, né? No nível 3 de erosão ele começa a ter algumas quebras. Então, o extensionist, além dele dar força e resistência, ele permite o sonho da cabeluda, né? Ter esse cabelo comprido. Por quê? Ele vai fortalecer e ele vai preencher essas pontas afinadas. Comprimento e pontas, né? Que a gente fala que o comprimento e ponta de um cabelo é a parte mais idosa de toda essa extensão, né? Diferente dos que estão nascendo aqui. E ali já passou por vários processos. Seca, lava, babyliss, prancha, secador, colore, corta, passa escova, penteia, amarra, faz aquele coque. Eu falo que é um coque desgracioso, frente com o próprio cabelo, né? Aquilo mastiga tudo. Eu lembro até que a gente fez aqui o diagnóstico com uma cliente de vocês, que eu não sei de quem que é, e ela chegou, ai, minhas pontas estão detonadas. Eu falei, não, na câmera não estava mostrando isso, que era por conta da mesh, e sim por conta dela fazer isso aqui. A gente fez o tratamento e olha como tá o seu cabelo. E para de prender assim, Cristo. Faz um amarra o cabelo normal, um rabo de cavalo, né? Eu posso falar muito com o cabelo curto, mas não sinto calor. Mas aqui, gente, a gente vai ter um tratamento mesmo para dar esse fortalecimento pro comprimento e pontas. Então ela tem um cabelo mais comprido, ela tem um crescimento saudável, ela tem esse sonho do cabelão mesmo tendo os processos químicos, tá? Então pode indicar também aquele vai da força, resistência. A gente tem o fondant dele, eu não coloquei os fondants aqui, tá, gente? Mas tem o fondant mask e o regenerar, a parte do regenerar, que ela leva pra casa. Esse serum de extensionist, o que ele vai promover? Não é que ele vai crescer 10 centímetros de cabelo em 6 meses usando ele direto, não. Cabelo cresce normal de 1 a 2 centímetros, independente do que você toma, do que você aplica, do que não vai mudar, tá? De dentro pra fora é a lei. Nossa, tem uns que pode até crescer 3 centímetros. A gente tá falando daquelas pessoas que têm cabelo bem grosso, né? Asiático, que, nossa, cabelo tem um crescimento mais, né? Às vezes a gente pega clientes de cabelo mais fino, por exemplo, um crescimento mais lento, ela não vê esse crescimento igual uma pessoa que tem um cabelo normal a grosso. E aqui, o que ele vai fazer, gente? Ele vai fortalecer o crescimento desse fio. Ele fortalece o crescimento, ele cresce saudável, não estamos falando de queda, não estamos falando de nada disso. É o quê? Ele vai crescer saudável, ele já está crescendo, esses cabelos novos que virão, crescerão resistentes para os próximos cuidados aí de descoloração ou coloração. Então eu faço uma prevenção antes de qualquer erosão acontecer com esse cabelo. Então a cliente ela deve usar isso assim, ó, forever. Né? O ideal é Não usar. necessariamente usar com a coleção toda. Não, na verdade, assim, aqui, quando a gente fala de extensionist, a gente está falando de uma coleção que, além de dar força e resistência, tudo que a gente fala que o cabelo precisa, né, por conta dos níveis de erosão, mas aqui também tem o foco dele é cuidar desse afinamento do fio por conta da química. Se uma cliente ela chega aqui falando que o cabelo não cresce, né, mas ela não está entre 2 e 3 da erosão. Ela pode usar normalmente ponto ganho de outra linha ou... Pode sim, ela pode fazer esse tratamento, couro cabeludo, pode sim, que ela vai fortalecer. Quem tem cabelo fino? Vai fazer qualquer procedimento com química, tem que tomar cuidado. Menor quantidade de cutículas. O cabelo médio a grosso ele tem maior quantidade de cutículas, né? Então o cabelo fino tem menor quantidade. Esse cabelo ele é muito mais frágil. Muito mais frágil. Então aqui, ó, você pode usar. Pode. Tem aqui. Ele não precisa ser usado especificamente no cabelo químico, então. Pode Não, usar não. também no cabelo natural para Natural, exatamente. Pode, tá? Pode sim. E aí a gente tá falando de um crescimento, cresce forte e resistente para os próximos processos químicos. Okay? Mas não que... Porque antigamente, quando lançou esse extensionista, os técnicos iam com uma fita métrica no salão. Faz o tratamento por tantos meses que vai crescer. Não é que as vitaminas... Não, gente, a gente vai ter um crescimento saudável, sim. Só que a ponta, o que tá ali, a erosão que tá ali, não vai mudar por conta de um remédio. A gente tá cuidando do que vai nascer. Um detalhe que eu esqueci de falar no início. Em querastase, como que pensamos em querastase? No couro cabeludo saudável, a gente tem cabelo saudável. Então, o primeiro lugar quando a gente recebe uma cliente para fazer um diagnóstico é analisar o couro cabeludo. Depois a gente vai analisar o comprimento, os fios, né, no caso. Mas o couro cabeludo, ele diz muito, o cabelo diz muito de como está esse couro cabeludo. Por isso que a primeira coisa é analisar o couro cabeludo. Em querastase a gente tem muito tratamento para couro cabeludo, né? Por quê? Couro cabeludo saudável, cabelo saudável. Ok? Fechamos aqui, então a gente tem uma coleção de resistência, mas aí a gente vai trabalhar os tipos de erosão. Por que eu falo isso? Aqui erosão são danos. Porque agora eu vou pular para cá, ó, para ressecamento. E a gente tem níveis de ressecamento também. O ressecamento, a gente já sabe, né? Ele tira o brilho do cabelo,
fica muito ruim para desembaraçar quando ele começa a prender, né, o pente, a escova ali, não é porque... É porque ele está ressecado mesmo, a cutícula está aberta, ela segura. É um cabelo que não tem aquela emoliência, né, da cliente reclama, não vê brilho, não vê emoliência, ele está no nível de ressecamento, tá? E aí a gente tem que descobrir. Como que a gente descobre níveis de ressecamento? Olhando para o cabelo, fazendo um diagnóstico. E aí, como que a gente faz? Em Nutritive, a gente tem a tecnologia do Irisome, que ele é quem nutre esse cabelo. Através de retirado ali, né, o óleo dessa flor da íris, que é ela quem tem propriedades nutritivas. Ou seja, vou repor ali água, óleos, nutrientes para esse fio. Ele não chegou no nível de dano, tá, gente? Ele não tá nessas ilusões aí, não. Mas até um cabelo natural ele pode ser ressecado, seco, ressecado, né? Então, isso a gente precisa avaliar. E aí, o nível, a gente fala de um nível de cabelo seco. Vamos falar assim. Cabelo seco é aquele que, quando eu for analisar, eu preciso de uma modelo. Quem que é esse modelo de cabelão? Quem vem? Venha. Pode perder, pode vir aqui com seu caderninho. Então, por exemplo, porque na linha de nutritiva a gente tem o Bussatan 1, Bussatan 2 e Magistral. Nossa, 3 linhas de nutrição. Como que eu indico? Então, o cabelo seco, ele vai ter, eu vou analisar, ele vai ter aqui, ó, pontas ressecadas. Aí eu vou considerar um cabelo seco, tá? Nesse caso de um cabelo seco, eu vou indicar Bussatan 1. E dependendo do tipo desse cabelo, ou tipo do ressecado seco, mas não tão uma ponta tão seca, eu posso trabalhar com Lervital. Lervital, ele é um tratamento mais leve para aquela cliente que tá com o cabelo ok, mas tem uma ponta mais seca, só que não tá com aquela intensidade tão alta do ressecamento, tá? Mas ok, se ela tem uma ponta bem sequinha, eu vou indicar Mask, tá? Mask de Masquintance, para poder tratar. Se é um cabelo ressecado, esse nível ele aumenta. Ele vem, ó, do comprimento até as pontas. Então esse cabelo ele é ressecado. Se é um cabelo de nível de ressecamento extremo, ele vem desde o início aqui até a ponta. Então é assim que eu vou determinar quando um cabelo é seco, ressecado e extremamente ressecado, para poder estar indicando. Por isso que a gente tem o Bussatan 1, porque essa cliente ela tem só a ponta, então ela pode utilizar nele todo, ele não vai ficar pesado, né? O Ban 2, que aí já é um nível maior, ele vai nutrir, então eu tenho uma necessidade maior, ele vai se concentrar aqui, mas também não vai criar um peso para esse couro cabeludo. E o nível 3, que é o Magistral, que aí ele já precisa vir raiz, comprimento e pontas, o tratamento. Então, quando a gente vai falar de ressecamento, a gente tem que analisar aonde que está esse ressecamento. Por isso que em Keratase a gente vem, a gente sente todo o cabelo, né, a textura, vem com o dedo, ó, a gente vem com esses 2 dedinhos aqui para sentir a textura desse cabelo. Aonde é o nível mais ressecado, aonde só está seco, e aí eu venho sentindo. Eu faço uma comparação, né, no meio ou na raiz para entender a intensidade de brilho, quanto está diferente. Então isso é muito importante na hora do diagnóstico, pra gente saber qual... Obrigada, Matheus. Pra eu poder, então, indicar. Então, cabelo seco, eu vou trabalhar o Bussatan, ou o Lervital, ou a Masquintance, e finalizador, que é o Nectar. Nectar Thermic, que é o amorzinho de todo mundo, né? Porque você usa, ele é universal pra todos os cabelos, isso é ótimo, né? E, nossa, facilita a escovação. Tinha um outro que era muito bom também, que já... Qual que era? Você lembra qual que era? Tinha 2 finalizadores, tinha um que ele dava um toque bem aveludado no cabelo, lembra? Ele era uma pisaguinha de pontinho. Nossa, né? Ah, eu já vi. Hoje a gente não tem mais esse. Não tem mais, era maravilhoso. Quem dá esse toque aveludado Verdade. aqui, ó. Só que aí já é mais pra linha de magistral, né? Pra linha. Olha eu falando linha. Eu ainda tenho isso, viu, gente? Coleção de magistral. Coleção de magistral. Que aí já é um caso de nível maior de ressecamento, tá? Então, aqui, gente, o Lervital, ele fala que assim, ele é um coringão. Por quê? Ele não é um fondant, ele é um leite. A gente chama leite. Ele é aquela cliente que tem medo de usar creme. A gente pode indicar ele, porque ele é leve. Ele é muito leve. Ele é mais leve do que um fondant, né? Ele é muito mais leve que um fondant. Aquela cliente que tem um cabelo mais fininho, tem um medo de usar muito creme, do cabelo perder o movimento, a leveza. Então vocês podem indicar o Lervital de Nutritive, tá? Mas se for o caso também, vamos tratar com a Mask. Não vai precisar tratar com a Mask, e aí a gente entra com a Mask. E aí o Livin e Thermic de Nutritive. Se é um caso de ressecamento, como aqui também, tá, gente? O Bussatan 2, ele também tá aqui, tá? Tanto o Lervital, quanto o Mask e o Nectar Thermic. O único que tem a sua família própria, né, na transversal, é aqui, o Magistral. Então aqui eu já tenho uma maior concentração, bem maior, do Irisome. E aqui ele promete 72 horas de nutrição para esse cabelo. Ou seja, ela vai sentir por 72 horas esse cabelo saltar macio, nutrido. Geralmente quem tem o cabelo mais ressecado faz o tratamento. Se ela for lavar o cabelo daqui 2 dias, um dia de lavar ela já sente o cabelo secado, antes de lavar. Porque esse cabelo já absorveu todo o tipo, você não começa aguentando, ele é cabelo seco, então ele precisa de um próximo tratamento. Aqui a gente garante 72 horas desse cabelo macio, nutrido. E aí a gente tem na família então o Ban,
a MESC e o texturizador de magistral, que ele parece uma máscara, né? Não, uma máscara de bolso, de viagem, não. Ele é um finalizador que pode ser aplicado antes da escova e depois da escova. Aí ele dá esse toque mesmo aveludado, gente. Fica incrível, assim, é diferente mesmo. Eu nunca tinha visto coisa igual. Olha aqui, né? Nossa, é uma delícia. Você já usou? É bom, não é? Eu gosto. Só que aqui eu acho que não tem. Não. Ele protege fonte de calor e você pode utilizar ele depois. Aí a gente tá falando desse cabelo tá bem ressecado. Quando a gente fala dos níveis de ressecamento, eu tem as fotos no treinamento de imersão cara, e aí mostra as imagens, né? Ela vai ficando cada vez mais com o cabelo arrepiado, sem volume. Ela fala do extremamente ressecado, ela tá com o cabelo desse tamanho, você não vê brilho, você não vê definição do que ele é de tão seco que ele tá. Não, é seu caso. Você já põe a mão no cabelo. Quem quer perguntar aqui? E esse produto, se você tem na bancada, você usa na cliente, A cliente leva. Por isso que é estratégico vocês terem finalizador mesmo na bancada, para cliente, claro, para cliente, se vocês quiserem, tá? A gente já deixou, sentir a fragrância, eu tô aqui segurando, mas vocês podem pôr a mão no produto, tá bom? Isso já foi combinado desde a última vez que eu vim aqui. Vocês devem pôr a mão no produto. A linha de nutrição, além de você utilizar ela com relação ao nível de ressecamento, também tem a questão da espessura, né? Sim, exatamente. E você vai perceber, geralmente seu cabelo mais fino, mas ele está extremamente ressecado, eu não vou para magistral. Também precisa desse cuidado. Em festa, né? A gente pode trabalhar com o Guaçatan 2, tudo vai depender. Mas senão ele pesa, exatamente. Mas tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o cabelo grosso, Eu tenho uma cliente que até hoje ela tem. Quando ela não encontra para comprar no salão, ela compra no site. esse Eu tenho até hoje a cliente que usa ela. E ela traz. ele é muito bom, ele realmente, até pra gente escovar, ele facilita. Só serve pra certo ou pode usar também sem? Pode usar, você pode, ele é um finalizador que você pode usar da maneira que você quiser. Mesmo, até antes da linha de Curl, manifesto, a gente indicava para cabelos cacheados ou a linha de nutrição. Porque cabelo cacheado, cabelo crespo, ele é ressecado, né? E precisa de nutrição. Então era a linha que a gente indicava antes para nutrição. Aí a gente falava dos, né, Eu estou usando o outro. Esse aqui? O Levital. Não sei se é esse ou se é o... Não, é o finalizador. Ah, finalizador, né? Esse Make. aqui. Esse aqui. Perfeito. Porque aqui talvez, assim, você poderia usar aqui. Ah, onde eu vou fazer meu cabelo aqui, vou usar aqui. Mas eu é diferente, você tá cuidando Pra você casa. você vê que a textura dele é diferente. Esse é o rosa aqui. Não, ai, Gênesis, maravilhoso. Não, tá bem parado. Alguma dúvida aqui em nutrição, gente? Na coleção de nutritivo? Essa é uma linha que ela sai bastante dentro do salão. Você vai lá pra você tentar reforçar quando a for indicar pra cliente, porque às vezes a pessoa não tem noção. Ela vê a cor da tampa e já joga ali, fala, ó. Ah, é, Tem que gente. ter esse cuidado com o cabelo Tem. fino, cabelo grosso, saber onde indicar. Bem escrito. Bossatan 1, então é para aqueles inícios do ressecamento, né? O Bossatan 2 é quando já tem um cabelo mais ressecado. Ele lembra, já vem meio e ponta, né? Ele vai estar bem dizendo aqui. E o magistral, que já é para um caso bem ressecado. O cabelo já tá. Ele vai estar com o nome magistral. O que a criançada está querendo, vai fazer de novidade, tá, gente? Eu só não sei se vai ser o próximo mês ou mais pra frente, porque a gente vai ter um lançamento na linha de Nutritive, coleção de Nutritive. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, viu, gente? Porque nesse momento, tá? Duas, quase 3 anos numa outra família, né? A gente dá umas escorregadas. Porém, a proposta de Kirastase com a coleção de Nutritive é facilitar. Talvez diminuir um pouco a família, mas que vai facilitar pra gente não ficar com 1, 2, 3, né? Um termique para um finalizador para outro. Então, eles têm essa proposta. Eu não sei se vai ser agora mês que vem isso, tá? Eu sei que vai ter o lançamento de Nutritive aqui. Mas como eles vão mexer na linha, na coleção, eu não sei se vai ser pro mês que vem ou pro próximo. Escorrega feio. Essa aqui pode ser usada como finalizador para ser cabelo grosso, fino, mas Na verdade, para cabelos mais ressecados. Então, tem que tomar muito cuidado, se vocês aplicam um cabelo fino, ele vai pesar. Sabe aquele cabelo bem ressecado que você vai escovar? Exato. Você pode aplicar antes de escovar e aplicar depois também. Aí ele dá aquela selada na ponta, assim, ó, fica bem bonito. Também um toque aveludado. Ok? Foi aqui? Lembrou de pergunta, pode perguntar, viu, gente? Vamos falar então de blonde absoluto, aqui do meu lado. Depois eu volto pra queda de cabelo. Blonde absoluto, gente, ele é uma linha riquíssima em ácido hialurônico. Ele tem aqui também a flor de Edelweiss. E são duas tecnologias, assim, fantásticas. O ácido hialurônico, ele é um preenchedor, então ele vai preencher todas essas imperfeições que o cabelo tem, essas fissuras do fio. E a flor de Edelweiss, o que ela faz, né? Ela vai proteger esse cabelo contra as ações externas, poluição, temperatura. A flor de Edelweiss, gente, ela mora nos Alpes. E quando a gente fala de proteção externa, pensa, ela é uma flor, ela parece uma orquídea. Depois, se vocês quiserem pesquisar para ver quem que é a tal da Edelweiss, né, a flor. Nos Alpes, à noite, chega a fazer um frio de menos 30 graus. E na hora do almoço, de dia, chega a fazer menos 1, menos 2 graus. Ai, desculpa. Tá trabalhando no trabalho, não tô lá. Secador? Eu acho que tá aqui. Ah, o cara não, é secador ainda. Então você imagina que da noite pro dia,
a brusca mudança que aconteceu. Então, a flor congelou e no outro dia ela deu uma leve derretida e ficou murcha. Não é o caso dela, né? Então, ela fica resistente, ela continua bonita, mesmo com as mudanças climáticas. Então, por isso que aqui ela é super importante. E o cabelo loiro, o fato dele estar sendo descolorido, né, por mais que a gente use produtos hoje que mantêm o cabelo e mantenha saudável, ele está sendo descolorido. A gente tem um nível de alcalinidade muito grande para poder fazer a mudança desses pigmentos naturais. E quanto mais claro, mais ainda eu vou forçar esse cabelo. E ele é um cabelo que ele é um imã. Quanto mais poroso, onde há mais porosidade, onde o cabelo mais absorve, por exemplo, ponta. A gente vai fazer uma cor no cabelo, a gente tem que tomar muito cuidado com a ponta, porque às vezes onde está saudável a cor fica bonita, na ponta dá outra cor, né? Por conta desse nível de porosidade. Então o loiro, ele acaba sendo um imã para puxar tudo que a gente tem aqui externamente. Então a flor de Edelweiss, ela protege esse fio, protege a cor desse cabelo. Então por isso que a gente fala de blonde absoluto, dessas duas tecnologias mais importantes aí. Se quiser conversar com a gente, uma dica, estudem pelo menos uma tecnologia para falar para ela qual a diferença. Não precisa estudar tudo não, viu? Mas estuda pelo menos uma, quando vocês forem falar do produto, que é bem legal, que a gente explica, que a gente gosta de ouvir isso, né? E aí, então nessa coleção a gente tem aí essas duas tecnologias que vão promover, então, um loiro saudável, bonito, né? A gente tem a vitamina E também nessa coleção, que ela é um poderoso antioxidante e previne os metais que a gente encontra na água, que vai modificando a cor desse loiro. Quem aqui já não pegou aqueles loiros que de repente na ponta fica meio que uma cor diferente do que saiu daqui da última vez, né? Às vezes a gente tem que vir até com descolorante para dar uma limpada, porque tonalizar não resolve. Eu sei que hoje a gente tem metal detox para cuidar disso, mas aqui, ó, a gente já pensava nesse pós com as loiras. Então por isso que indicar blonde absoluto é proteger esse loiro para a hora que ela voltar e vocês retocarem. Então vale super a gente ter esse cuidado. Tem mesh, o loiro, a morena iluminada, tem descolorante no cabelo, blonde absoluto. E aí na coleção a gente tem o Bano-Mier, que é para uso todas as vezes que ela for lavar esse cabelo, todos os dias, assim, já não. Então o Bano-Mier, indicado para essas loiras, tá? A gente tem o Ban Ultravioleta, que é aqui que tem a maior concentração, não é na MESC, dos pigmentos. Então tem gente que fala assim, nossa, eu já usei o Ban, eu nem quis usar máscara, porque tem alguém rindo aí, ó, tem alguém que passou por isso. Eu tive problema com a máscara deles. De também muita neutralização? Não, realmente, eu nunca tinha visto nada igual parecido. O cabelo ficou roxo. Foi Roxo. mesmo. Eles são bem concentrados, super gente. apagou, tipo, voltou ao normal depois de umas 4 lavagens. Ele é bem concentrado. Parecia que tinha matizado. Ah lá, ela foi o seu cabelo. Tem que tomar muito cuidado. Porque o ban ele já é bem concentrado. Aí vem a máscara ainda depois. Mas é porque ainda pôs o ozônio. Eu vou Deixou o vapor. O cabelo dela ficou bem assim, né? Ficou, né? É porque eu cheguei lá no negócio e o Dani olhou assim. Quem tonalizou seu cabelo? Eu falei, não, ninguém tonalizou meu cabelo. Só usei um banho, né? Mas acontece mesmo, viu, gente? Porque ele é bem concentrado. É bem concentrado, então tomem cuidado. Então a gente tem aqui sim pra manter esse cabelo bonito, a cor, né? Com a coleção de violeta. E aí, gente, a gente tem o Leban. O que é um Leban, engraçado? Ele é um shampoo que, como eu disse pra vocês, igual aqui no Terrabiche, ele faz uma limpeza gentil. Então, por exemplo, a gente tem um ritual que chama Cicablonde, ou seja, cicatrização. Tá? Então, cicatrização desse cabelo loiro. Então, a gente começa com esse ban, que parece uma máscara. Bem legal, coleção. E a Mask de Cica Flash, Cica Extreme. Então é uma cicatrização extrema, tá? Então a gente pode fazer o serviço de cicatrização no dia da mecha também, se quiser, tá? A gente pode oferecer serviço, ou também, a gente vai falar ainda de fisiodose, oferecer fisiodose e daqui a próxima semana ela fazer o tratamento com vocês de Cica, tá? Cica Flash, Cica Extreme, enfim. Vocês podem estar oferecendo, que é Leban, tirei o excesso de água, Cica Extreme, 5 minutos, enxágua, e aí eu venho com o Cica Plasme e o Cica Extreme para finalizar, tá? Ok? Aqui também tem proteção térmica, tá, gente? Então pode usar antes e depois, não tem problema. Mas esse é um ban que ele faz essa limpeza mais gentil. A gente vai ter maior concentração, a gente tem dupla concentração de ácido hialurônico aí e aqui também, né, da Messi. Mas essa limpeza mais gentil seria com uma pessoa que tem um cabelo muito fininho, tem... Não, por exemplo, um cabelo que acabou de passar por um processo. No dia você pode indicar um tratamento mais intenso, por exemplo, fisiodose, que vai até o córtex. É o único tratamento que vai... Oh, meu, obrigada. Sentiu sede por mim, né? De tanto que fala. Então, a gente pode indicar para ela no dia um tratamento que vá até o córtex, que é o único que nós temos aqui, fisiodose. Ela é um tratamento mais profissional mesmo. E aí, nos próximos, a gente pode, né, oferecer para ela um cronograma aqui no salão de cuidados, fazendo então depois esse ritual de Cica Extreme, cicatrização extrema. Então ela faz o Leban, enxágua bem. Essa limpeza gentil é para esses cabelos que estão mais... que acabou de passar por esse processo químico da descoloração. Ele vai limpar perfeitamente, gente. Só Ele que vai também limpar. nada muito...
Ele limpa, mas ao mesmo tempo ele tem o benefício do ácido hialurônico e a flor de Edelweiss ali numa concentração maior. Então ele é um ban mais tratante, vamos dizer assim. Tratante ficou ótima a palavra, né? Mas muito mais nutritivo, muito mais cuidadoso ali, sabe? Pra poder fazer essa... Ele limpa, mas ele limpa de uma maneira cuidadosa, fazendo ali aquele carinho, já tratando esse cabelo antes de receber a mask. Então ele é um ban mais... Antigamente a gente tinha os cleanser. Lembra? Que não fazia espuma, olha, já dava aquela maciez, porque parecia que tinha aplicado um condicionador no lugar, né? É a mesma coisa, só que aqui a gente vai ver, fazer a espuma, a gente vai, porque a brasileira ela precisa sentir isso, né? Senão ela não sente que lavou. Poderia ser bem mais assim, Encorpada. poderia, de repente, para criança, porque já quando você fala da mãe, fala, faz uma coisa, tem que no filho. Nesse caso, eu indicaria Nutritive. Trabalhar com Nutritive, porque ele é mais universal. Pode ser que conforme a constante lavagem, ela começa a sentir que parece que o cabelo ficando pesado. E no Nutritive isso não vai acontecer, né? Não, esse, conforme for ficando pesado. Ah, isso, sim, sim. Então, porque aqui, pensa naquele cabelo que não tá natural. Tem uma quantidade boa de mechas, olha aqui. Tá saudável, é um cabelo saudável. Mas por que não oferecer pra ela fazer um Sick Extreme quando ela vier aqui no salão? E fora, gente, que essa coleção, ela enaltece o loiro. Dá muito brilho, não dá? Dá muito brilho. O cabelo fica extremamente saudável, macio. E a gente gosta, ela fala, nossa, eu tô vendo brilho. Ela vai perceber isso. Porque loira não vê muito brilho no cabelo, porque tá muito claro, não vê, né? Então aqui, assim, a gente tem esse cuidado mesmo com o preenchimento aí das imperfeições da fibra, né, com ácido hialurônico. E a proteção. Até trazendo aqui, ó, falando de loira, no booster de Fusio 12, a vitamina E ela é responsável por fazer essa proteção também, tá, gente? Contra os agentes alcalinos que tem na água. Então, ele vai cuidar disso, ele faz uma barreira protetora. Não deixa aquele loiro perdendo aquela cor bonita, né, de quando fez. Então, por isso também é muito legal a vitamina E aqui. Ele é da linha de blonde, absoluto, porém, o único que vai neutralizar a cor é o concentré. Esse aqui não tem nada a ver. Além de fazer essa barreira, né, contra os metais pesados aí da água, ele é um poderoso antioxidante. Então, ele previne o envelhecimento, o ressecamento, a perda de brilho desse cabelo. E esse concentré, ele tem o risco de chumbar o cabelo ou não? Ele é bem concentrado. E como faz aí? Porque... Nesse caso, pensa naqueles loiros que, lógico que você não vai fazer isso no dia da mecha, mas pensa, por exemplo, um cabelo, o cliente chegou aqui, ele tá bem dourado, muito, né, aquela cor bem douradona, você pode aplicar. Como ele é de uma ação imediata, a gente não deixa tempo de pausa. Fusio 12 não fica tempo de pausa. A gente aplica, terapia o cabelo, né? Terapiar é o espalhar bem o tratamento no fio e já enxaga. A gente pode deixar pegar um tempo também se quiser, não tem problema, né? Não funcionaria em cabelos brancos, amarelados? Pode, fica super bonito. Meu pai tá usando o violeta. Lá vem o pano. Ele até assustou, ele falou, louco, né? Porque ele é acostumado com o silver, né? O silver mais fraquinho. E aí falou, louco, o silver ele usa todas as vezes que ela ele tá usando uma vez por semana. Passa o silver todo dia, você vai Então ver. pode sim, viu? Protege contra essa oxidação, né? Pra ficando amarelado, envelhece a cor, enfim. Última coisa que eu falar, esqueci. Se eu lembrar, eu vou falar pra gente. Então a coleção absoluta, ela é encaixada junto com a Nutritive ou não? Pode ser considerada uma linha de nutrição? Porque a hora que você falou que uma loira, o ideal seria ter a linha de resistência e junto com a linha de absoluto, pra mim já foi novidade, porque antes a gente recomendava ter o Nutritive e a nutrição, que seria aquele equilíbrio de nutrição e força, né? Você pode, assim que eu falo, às vezes ela não vai querer agora de imediato ter todas. O ideal seria, tá? Pra ela ter o cronograma semanal em casa. Então ela faz resistência na semana que ela fez as mechas, aí depois ela vem com Nutritive e por último ela fecha com as duas últimas semanas com blonde absoluto. Mas se no caso ela falar... É só luz, absoluto e resistência. Isso. Porque o que acontece? Aqui ele vai tratar as necessidades de um loiro, aqui ele vai tratar as necessidades de um ressecado. E o diferencial é que esse aqui no caso é da Repongo, tipo, Sim, isso, ele faz esse preenchimento. Tem na perca da descoloração. Da descoloração, perfeito, é isso mesmo. Ele é mais completo nesse caso do loiro. Talvez aqui, se a gente ficasse uma linha de nutritivo pro loiro, ainda faltaria alguma coisa. Né? Quando vocês pensarem no diagnóstico do cabelo, pensa sempre assim, ó, eu sempre uso comparação com medicamentos, né? Porque eu falo assim, é a mesma coisa da gente falar, olha, peguei uma bactéria, a gente pegou a mesma bactéria, só que aqui minha reação está sendo fortíssima, estou à beira da morte. Então eu preciso de um tratamento mais intenso. Você não. Você pegou a bactéria, mas você tem a imunidade melhor, você está mais resistente. O antibiótico aqui vai ser uma dosagem menor, 200 mg, enquanto aqui tem que ser 500 mg. Eu sempre uso esse comparativo, bem doido, né? Mas assim, o cabelo não é diferente na hora que a gente tem que pensar em qual coleção que eu vou indicar, tá? Mas é isso mesmo, se ela puder, seria perfeito. Aí eu indicaria assim, né, ó, uma loira, resistência, nutritive, blonde absoluto, tá faltando coleção aqui, e disciplina. Geralmente elas gostam, faz loiro, daí ele fica meio, né? Então elas gostam de disciplina também pros fios. Disciplina, ela pode fazer 4 semanas de cronograma lindamente, não? Esse é o mundo ideal, né?
Mas é que o cabeleireiro, Eu já fui algumas ele vezes. falou assim que ele tem uma cliente que ela ama comprar aquelas casas, mesmo que não seja pro cabelo dela. E aí ela coloca no banheiro o cabelo dela lá, e aí ela ostenta pras amigas. Acabei de falar pra Fernanda, eu já fui em banheiros assim. Você já foi em banheiros assim? Olha lá, tem cliente que é assim, gente. Ah, Compra pelo cheiro, me deixa no banheiro, mas eu compro porque cheirou. eu adoraria usar, eu amo uma fragrância desse tipo. Gente, que fragrância maravilhosa, mas como mesmo, então? Quando Tá. nossa. Foi aqui também, gente? Tudo ok? A gente tem o Cicanui. O Cicanui, ele trata da dor do cabelo loiro enquanto ela dorme. Ó, que coisa mais linda, né? Não Você coisa pode de aplicar novo. no cabelo Não sem coisa de precisar novo. lavar. Não precisa lavar antes, não precisa lavar depois. Então, aplica um pump pra cada divisão, vai dormir, no outro dia o cabelo tá super macio. Ele cuida do cabelo enquanto dorme. A gente tem também na linha de nutritive, tá? Porque eu não tenho ele aqui. É o 8 Hours Magic Night. Ó, vocês pensam que eu demorei quanto tempo pra falar isso? Essa marca facilidade. Tô desde outubro tentando. O outubro saiu errado. Tô desde outubro tentando falar isso. 8 Hours Magic Night. Ai, meu Deus. Eu treinei pra falar uma, a segunda já errada. After night. Então, Sim. ele vai também, ele é de Nutritive, e a cliente que usa a coleção de Nutritive, ela pode também ter o serum no I, o tratamento do I noturno, né, dela para esse nível de ressecamento, ok? E aí, independente de qual nível, tá, de ressecamento, ela pode levar para casa e cuidar. Não precisa enxaguar, não precisa lavar o cabelo no outro dia. Fechou? Vamos falar de queda? Queda tá super normal. Queda de cabelo hoje em dia é igual falar. Não precisa olhar pra ele, tadinho. Quer ver queda, Não gente? entendi por que olharam pra você. Porque eu sou implantado e mesmo tá caindo. É, né? Mas, gente, assim, queda hoje é uma coisa que, nossa, doenças do couro cabeludo e queda são coisas Da que vida, né, gente? vai virar normal hoje, assim, na vida de vocês. Porque, né, cada vez mais a tecnologia ela evolui e o sistema faz com que a gente corra atrás disso. Eu preciso ser, eu preciso ter, eu preciso fazer, os verbos aí, né? E isso vai consumindo a nossa saúde. Então, eu falo que vocês, principalmente cabeleireiros, que não têm horário pra comer, não têm horário pra, né, ir embora, Tem um psicológico em dia, né? chegar tem horário, mas depois que você entrou aqui, não tem horário pra mais nada. Às vezes come a marmita dentro do estoque ali, ó, olhando a próxima cor que vai preparar. Mas assim, a queda ela tá muito ligada a isso, tá, gente? Esse estresse, má alimentação, noites mal dormidas, né? Algumas raivas que a gente passa, os nervosos, não é? Então, tudo isso está muito condicionado mesmo, né? Ao fundo emocional, que vai também fazer com que caia a imunidade. Na época de pandemia, que fala, gente, cuida da imunidade, cuida da imunidade. Se está muito corrida, a imunidade cai. Né? Muita correria, muita imunidade vai lá no pé. Se a alimentação está ruim, tudo isso, imunidade no pé. Tem essa questão também genética da queda, né? E aí, como que funciona? Na verdade, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele trabalha sempre para suprir ou para manter aquilo saudável. Aquilo que? Os órgãos vitais. Então, o cabelo não é importante para o nosso organismo. Ele é só importante para a gente. Para o nosso organismo, ele não é importante. Então, quando eu estou passando por algum nível de estresse muito grande, ou pós-cirúrgico, né, com todas essas questões aí de saúde, ele pensa o quê? Nossa, tá faltando, por isso que a gente fala, passa no médico, vai te indicar uma vitamina para você tomar, né? Então, o que o corpo entende? Tá faltando nutriente para os órgãos vitais. Eu vou tirar da onde é menos importante e vou suprir aqui. E aí o cabelo, gente, começa a cair. O jejum intermitente é inimigo do cabelo, as dietas, né, são inimigos do cabelo, cigarro é inimigo do cabelo, bebida alcoólica é inimigo do cabelo. Você tem tudo isso junto? Fuma, bebe, faz dieta. Os hormônios. Pegaram uma crise, né? As mudanças hormonais também são inimigas do cabelo. Viu, gente? Tem muita coisa aí, por quê? Sempre por esse fato. O cabelo pro nosso corpo não é importante. Ele não é considerado como algo de proteção. Ainda que ele olhe pro cabelo. O próximo passo é ele olhar quando ele percebe que ainda não está tendo nutriente suficiente, ele vai pra unha. A unha ainda é considerada como proteção. Mas, geralmente, tem cliente que vai falar que tá com queda de cabelo, mas a unha é super válida. Como tá a sua unha? Ótimo. Algumas vão falar assim, tá ótimo. Se não tratar, você vai ver qual é o próximo passo que vai ficar ruim. É a unha. E tem cliente que fala, nossa, minha unha, meu cabelo tá um caos. Tá caindo, minha unha não cresce, ela quebra. Por conta disso, tá? É o corpo trabalhando aí, o nosso organismo trabalhando para manter os órgãos vitais. Então, não fiquem bravos com a queda, agradeço. Por favor, porque você levou procurar um médico tomar vitamina para o corpo. Porque tem alguns casos que o cabelo cai e outros que não, né? Sim, ontem a gente até falou um pouquinho sobre queda, nessa questão aí, a Desenvolvente veio trazer a informação da gravidez, né? Pós-parto, que realmente cai bastante cabelo, o corpo vai mudança, hormônios, enfim, um monte de coisa acontecendo cai cabelo. Nessa questão do câncer, como que a gente trata? Não tem como a gente paralisar essa queda, porque a medicação, a química é tão forte, não tem o que conversa, tem que falar, olha, vamos esperar acabar o tratamento. Aí a gente vai entrar se perceber que não está nascendo cabelo, aí a gente tem que trabalhar com densité.
Porque na linha de Densify a gente vai ter o estemoxidine, que vai acelerar o nascimento desses novos fios. É a linha mais indicada, não é o caso de Gênesis, que é o Aminexil, que combate a queda. Então não tem como. Combater uma coisa que que o meu corpo está recebendo uma carga bombástica, tanto que os glóbulos vermelhos, eles são os que ficam afetados, né? Porque o câncer, gente, é muito interessante. Assim, a gente tem ele aqui, em fase de dormência. Pode ser que alguém vai despertar. Só que ele desperta e ele fala para as células, os glóbulos vermelhos, as células boas: tranquilo, gente, eu sou capaz, eu sou legal, eu estou aqui, não se preocupe. E ele vai detonando você. Quando ele se fortalece, já é aquele caso que eu já descobri, aí eu já preciso entrar com um tratamento mais forte, é assim que o câncer funciona. E aí, nesse caso, quando eu entro com a quimioterapia, eu estou recebendo uma bomba muito grande ali para tratar ele, porque como ele está muito forte, eu preciso de uma bomba química para poder combater aquilo. Então não tem fácil acessar essa queda. Tanto que quando eles estão fazendo isso assim, por mais que os médicos passem vitaminas para tomar, não adianta, vai cair, mas deixa cair, espera que a volta Não é todo que perde cabelo. Não, aí tudo depende da intensidade. Tem a quimio branca e a quimio vermelha. Normalmente a quimio branca, ela quase todos os casos não faz cair o cabelo. Agora quando é a quimio vermelha, ela já faz muito cair. Só que hoje tem um tratamento que se chama touca de gelo, não é? Que na hora que tá aplicando, que na hora que tá fazendo a aplicação da quimio vermelha, fica gelado, chega uma temperatura e o qual o cabelo, tipo assim, evita muita queda, quase 100%. Ai, que bom, isso eu não sabia. É muito, se eu não me engano, é R$900 por aplicação. Eu não tenho certeza, pode ser mais caro, pode ser mais barato. Tem uma cliente que a gente tinha, que ela já faleceu, ela fez muito tempo o cabelo dela era tudo pra ela. Tanto que ela não tá mais aqui hoje por conta que ela não quis fazer a quimio pós ser tirada do quadrante, né? E aí depois de anos já estava espalhado pelo corpo todo. Pra não perder o cabelo, ela fazia essa touca de gelo. Mas no final das contas, a química era tão forte, que lembra? A irmã da Glaucia? Mesmo assim, ainda tinha falha, mas assim, você olhava, a química dela era muito verde, era fortíssima. Só que ela ainda tinha cabelo, porque ela colocou faixinha, colocou aplique, mas tinha entrada, tinha falhas. Mas essa touca... Mas não foi o caso de ficar 100% sem Não, gelo, mas por né? conta dessa touca de gelo, eu não sei como é que chama, que ela paralisa acho que a corrente sanguínea naquele momento, de alguma coisa assim, e a químio passa despercebido por essa região. Aí ajuda a não cair. Mas se eu não me engano é 900, eu sei que é caro. É uma nota, né? Cada aplicação, imagina. Não sabe. Eu tenho uma cliente que teve recentemente câncer de mama, ela tirou. E ela não precisou fazer químio. Mas ela usa um medicamento que ela vai ter que tomar esse medicamento por 5 anos. E ele é compatível a uma química, então assim, ela perde muito cabelo. E aí eu indiquei Gênesis pra ela. Em 15 dias o cabelo dela parou, mas parou. Tipo assim, não saía. A gente ia lavar, não saía um fiozinho de cabelo. Ela comprou as ampolinhas, ela aplicava toda vez, ela aplicava nas delas, todas. Foi perfeito. Esse é um caso, como não é uma intravenosa, talvez, não sei se ela, o comprimido tem a mesma intensidade que a quimio ou um pouco mais baixo. Ela fala que é compatível, mas ela não deve ser tão agressiva, né? Porque ela não chega a ficar cabelo. Nesses casos de uma quimio mais leve, você pode falar para a cliente usar sim. Pode falar para a cliente fazer prevenção, cuidar, né? O C1, ele é uma prevenção, né? Ele vai prevenir. Pode indicar para usar, porque aqui ele vai ter um Aminexil purinho, mas ele vai prevenir. Já aqui, ele vai cessar a queda, porque aqui eu tenho uma concentração maior. Então, tanto que a gente usa, na caixa vem 10, é indicado usar 3 caixas. 3 caixinhas usando todos os dias para 6 meses de pausa aqui, porque o Aminexil continua agindo, tá? Esse aqui é muito mais intenso. Quando é aquela queda que a gente está com falha, a gente tá aquela queda agressiva. Aqui a gente consegue prevenir. E foi até o seu caso, né? Assim, tipo, pra ela usou, se ia cair, não caiu. Segurou ali. Ela não estava caindo bastante. Ela, na verdade, a gente já usou a ampola direto. Foi com a ampola direto? Ah, ela usou, perfeito. A ampola interrompeu, eu acho que eu fiquei até meio espantado. Nossa, gente, foi muito rápido. Ela é bem intensa. Mas não caía mais, se eu lavar, o cabelo não saía. Porque quando estava no processo, você ia lavar, a mão com 3 cabelos. A gente nem mostrava às vezes pra ela não ficar desesperada. Essa ampola é uma aplicação só por dia? É, aplicação única uma vez ao dia. Aí a gente pede pra aplicar à noite, deixa ele na cabeceira da cama, ali do ladinho, pra aplicar em todo o couro cabeludo e massageia pra espalhar bem e ativar então a circulação. Pessoa pós-Covid, porque eu tô vendo Deve. Todo pós-Covid, gente, aqui, ó, Gênesis, pode indicar. A gente vai paralisar essa queda, a gente vai cessar essa queda. Eu cessei a queda, qual é o meu próximo passo? Depois que o cabelo cai, ele leva de 2 a 12 meses pra nascer novamente, porque ele entra na fase de dormência. Então, é usar a linha de dente. Ele tem as cures que chamam, né, que são as ampolinhas que tem o estemoxidine. Então o Aminexil, ele paralisa, ele cessa a queda, e o estemoxidine, ele desperta esse cabelo para que ele nasça mais rápido. DST. Isso, você pode usar fondant, tudo e pode aplicar tudo no couro cabeludo. Fondant, mask e as cures também, pode ser utilizado. Um mês de tratamento. Não, vem 10? Então são 3 caixas, isso mesmo. Um mês de tratamento para 6 meses de pausa. Essa tem que pausar. Não, porque ela tem a mesma textura desse serum aqui. A única diferença é que tem maior concentração do Aminexil aqui, porque aqui é pra parar essa queda que tá criando falha, né, no couro cabeludo. Aplica, deixa agir, no outro dia lava, deixa. Se ela não for lavar o cabelo, não precisa, pode deixar ali, porque aí o couro absorve. Isso mesmo. Não vai mudar o efeito da escova, não fica oleoso, tá? Aqui eu vou dar pra vocês
ela tem uma bolinha aqui embaixo. Então ela corta aqui, né, ela tira essa parte aqui, e aí ela vai apertando, ó, aqui embaixo, que aí vai saindo o produto, ó. Tá? E ela vai aplicando. Por isso que ele tem esse biquinho, até pra ficar mais fácil mesmo. A massagem é importante porque além da gente espalhar bem, a gente auxilia aí na circulação, e aí rapidamente o couro já absorve. Seca rápido. Pode pôr na pele se quiser. Aqui do Serum, nesse caso, aqui a gente já tem uma dose certinha, né? Pra prevenção, vai de 1,5 pipeta até 3. O que eu brinco, gente? Tudo depende do bolo terrestre, então do tamanho do bolo terrestre. Vou brincar aqui com vocês, eu não falo assim, isso não. Eu já tenho mais intimidade. Tudo vai depender. Na verdade, essa é prevenção. Se eu tenho na família genéticas, ou, vixe, peguei Covid, eu já tô ferrada, eu sei que vai cair, eu vou prevenir. Tô com Covid, né? Passou, o médico liberou pra sair de volta pra rua, corre, compra o Serum e vai usar. Vai fazer essa prevenção pra que não haja essa queda. Tá? Agora, já tá na queda, falha, com falta de densidade e quantidade de cabelo, tá, gente? Aí é mais intenso. A injeção, ali é o antibiótico. Aquela bolinha é também assim? Ela é uma ampola pequena, mas ela não tem esse formato. Ela tem um aplicador. Aí você vira, ele vai descendo, porque ele é mais líquido no mesmo processo. Depois de lavar os cabelos, aplica. Ai, eu não lembro quanto que vem na caixa. Eu vou verificar e eu passo pra você. É porque ele tá no material de rituais. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu vou puxo pra você. Não tem problema. Até que horas eu posso ficar? Ninguém falou nada. Se eu precisar, Eu posso ser assim. Mas vou ficar até as 4. Ah, então arrasou. Então tá. Ah, pudre. Gente, o que é legal? Vocês têm ainda aí? Usem, gente, usem. A gente descontinuou porque em alguns lugares pudre, pó, é um pó. Sachê, eu adoro. Isso, é pó em francês, aí a gente fala pudre. É igual a cliente que ficou pra mim, o que é isso? Shampoo, amiga, shampoo, viu? Nossa, shampoo no cabelo. O pudre, ele é um sachê de Gênesis, né? Que a gente coloca com mistura. Se vocês têm uso, ele é maravilhoso, ele estimula. Ele saiu? Ele saiu. Por quê? O que acontece? Aqui no Brasil ele desestabilizava. Eu tenho, não tenho mais, eu tirei de fora. Os meus 2 últimos que eu achava maravilhoso, ele inchava. Alguns inchavam, desestabilizava total. Porque ele é para dar essa expansão. Você imagina aplicar uma aspirina efervescente no corpo cabeludo. Esse oxigênio, ele vai movimentar, ele vai estimular mais ainda os benefícios do banho, ou seja, do gengibre, edelweiss, né? Então aqui ele vai estimular, mas ele é maravilhoso. Use mesmo, alguém sente que faz umas borbulhinhas assim. É igual o Eno, né? Misturar. ele falou assim que ele vai pôr menina, né? Isso, amor. Quem foi que falou foi a Dayana que ela estava. Isso, ainda põe meu nome de assinatura embaixo. Isso, vai ser. Que houve? Faz um vídeo, Vai marca. voltar aqui, viu? Se eu sair, eu vou mandar contratar o Wagner. Gente, o Wagner, você quer o Wagner? Mas qual que é o benefício dele? Realmente, assim, ele faz aquela... Ele cresce, né? O banho ele cresce. Assim, é fazer essa... a liberação desse oxigênio, ele estimula mais ainda o couro cabeludo. Ou seja, estimula mais ainda o nascimento. Essa massagem que a gente faz é um estímulo, gente. Geralmente, quando a queda ela acontece, o colágeno ele aumenta a sua quantidade, a sua produção, ele começa a sufocar o folículo. E aí ele vai diminuindo de tamanho. Tem casos que o cabelo ele nasce mais fino, porque ele está sufocado ali pelo colágeno. E tem casos que não nasce mais, porque o colágeno tomou todo o espaço. Então por isso que o Aminexil, o que ele vai fazer para acessar essa queda, para não continuar isso acontecendo? Ele dá essa flexibilidade para o colágeno de novo. Por isso a gente tem que massagear. E fato é que aqui, ó, o couro cabeludo é mais molinho do que aqui, ó. Isso aqui tem muito a ver com a questão do colágeno, a gente precisa massagear. Por isso na hora de lavar é bom, na hora do banho, fazer a massagem. Isso é para soltar esse couro cabeludo mesmo. Ok? E aí, Gênesis, então, a gente, na coleção, a gente começou já a ter um nome, né? Coleção feminina, masculina, né? Então, tanto masculino quanto feminino, a gente vai ter o Aminexil, que vai cessar essa queda, paralisar quando ela chega, né? E nesse caso aqui, quando a gente fala de tratamento de couro cabeludo, mais uma vez eu volto, né? As mulheres, elas querem sentir um tratamento também para os fios. Então, por isso que aqui a gente vai ter o fondant, a mask, né? E o texturizador para secar. Então, essa parte aqui a gente vai cuidar do fio, tá? Só o serum que a gente vai cuidar da queda. E aí, a gente, em Gênesis, aqui, a gente tem 2 tipos de ban. Um para couro cabeludo oleoso e o outro para couro cabeludo mais seco. Tá? Então, vocês vão ver que tem muitas coleções de criançados vindo assim. 2 tipos de ban ali em croma... Peraí que deu branco. Olha, gente. Aqui croma absoluto. Aqui tem monte de absoluto e croma absoluto. Né? Quando eu não chamo de cronologista, né? Então, em croma absoluto, a gente também tem 2 tipos de ban. Né? Tudo isso pra gente, no diagnóstico, decidir se é um couro cabeludo oleoso ou couro cabeludo seco, tá? Pra cuidar desse fio, ok? Ainda que aqui em croma, viu? Eu ia falar cronologia. Croma absoluto, o ban cristalino, ele é pra couro cabeludo seco. Só aqui que muda. E aí você atende porque tem um nome aqui, RISH. RISH é intensidade mais tratamento, tá? Então a gente tem o ban RISH, croma respect.
E esse é para couro cabeludo seco, fios mais secos. E o ban Chroma Respect, ele é para couro cabeludo oleoso. E aí ele vem nesse formato. Isso também quebra um pouco esses paradigmas de que limpeza profunda é só com o que é cristalino. Não tem nada a ver porque o Bud Valan é para couro cabeludo oleoso e ele é perolado, né? Ele é perolado. Então não tem nada a ver, tá, gente? Isso daí tá muito ligado à fórmula, o ativo, o que tem aqui dentro para fazer a função, tá bom? Então só pra gente... Em Gênesis homem, a gente vai ter o aminexil, a gente vai ter a creatina e também o gengibre. No público masculino, aqui, a gente vai ter 2 tipos de ban, que não está nada ligado com o couro cabeludo oleoso nem seco. Aqui a gente vai ter 2 tipos de ban, o ban de Mess e o ban de Force. Então eu tenho um cliente que está passando por esse processo do afinamento do fio. Lembra do sufocamento do colágeno? E aí essa passagem do fio, ela vai ficando esmagada. Ele faz tanta força para ele poder crescer, sair ali, e ele tá tão, né, ele vai ficando mais frágil. Ele vai afinando, então ele nasce um cabelo mais fino. Aí esse cabelo fino, ele quebra com facilidade. Ele não tem química nenhuma, mas ele quebra com facilidade. Você penteia, ele quebra, você prende, ele quebra. Ele quebra, ele é igual uma unha fraca, né? Ele tá no auge, quebra, porque não tem força. Então aí a gente vai indicar o Band de Force. Eu preciso de força, resistência para esse fio. Ou, se é um cabelo que eu tô perdendo quantidade, né? Band de Ness. Vai dar mais massa e corpo para dar a impressão de que eu tenho maior densidade na cabeça, maior densidade de fios na cabeça, tá? Claro. Tanto em Gênesis homem quanto aqui, Gênesis, todos eles vão dar essa força, porque o cabelo está nesse processo de queda, ele tende a afinar primeiro, ele vai te avisar, ele afina. Às vezes a cliente tem a impressão, ela não está com falha, mas ela tem essa sensação de que o cabelo ficou mais, meu cabelo afinou, eu não sei o que está acontecendo. Liga a antena de vocês que o próximo passo é a queda. Então ele avisa, porque o colágeno ele vai, fica em volta ali, né, da papila. Ele vai afinando essa passagem, então ele vai afinando cada vez mais sufocado. Um cabelo normal ele vai ter ali todo o colágeno em volta, é bom, é saudável, mas o excesso dele, aí ele vai tomando conta. Ao ponto, se a gente não cuida, né, esse enrijecimento dele, do colágeno, ele tampa totalmente essa passagem. É onde a gente vê que algumas quedas não nasce mais o cabelo, obstruiu, que não tem mais vida. Não cuidou, não tratou, não vai nascer mais. Então tem como a gente prevenir até aquilo que é genético. Com 30 anos na minha família todo mundo já ficava calvo. Não, a gente consegue prevenir com... Tá por aí, né, gente? Você... Tá por aí, eu dando por aí. Isso. A gente tem tanto Gênesis quanto masculino. Eu dei o masculino pra vocês? Não esse, o serum, ele tem o serum dele. Tá por aí, gente. Então ficou na mala. Tá aqui, ó. Aqui. Então tem o masculino também, se quiserem sentir a fragrância. Ele... Pra fazer essa prevenção, tá? Essa prevenção é prevenir mesmo esse enrijecimento do colágeno. Ok? E aí, nesse caso das quedas mais severas, a gente vai indicar tanto o público masculino quanto feminino. Uso diário. Uma cliente precisava levar muito dermatologista masculino. Aí ela parou e começou a... No masculino tem... no caso, qual que você falou? Dermatologista masculino. Não é o Densfic? Porque o Densfic ele é um vidro preto, né? É esse, né? Ele, na verdade, aí é o que eu falo, tanto é que ele é um vidro, ele é preto igual do cronologista. Eu também me confundi. Mas para despertar novos fios, é a linha de Densfic. Por ter o estemoxidine, que vai acelerar. Então, tanto no BAN, que o masculino, ou o BAN, para o tratamento, no caso da sua cliente, que é a gente chama de feminino, acaba trazendo isso, né? Ele tem ali a sua concentração do estemoxidine mais baixa, mas tem. A maior concentração para fazer o tratamento está nas ampulhas. Ele é para despertar, depois que esse cabelo cai, despertar para o crescimento. Para ele não levar esse 2 a 12 meses aí para nascer o cabelo novo. Ele acelera, para preencher logo essas falhas do couro cabeludo. Então, primeiro eu paraliso a queda e depois eu trato o nascimento dos novos fios. Mas ela tá levando isso aí, marido dela. Ela tá cuidando, mas pode fazer a prevenção, ela pode garantir com a prevenção. Me falaram que ele é mais forte do que o feminino, tá? Então, na verdade, aqui a gente vai ter o aminexil igual, o aminexil. O que vai mudar aqui é que a gente tem a creatina, né? E aí a creatina ela dá essa força, resistência, né, pro fio. E gengibre, para estimular mesmo o nascimento de novos fios. É a única diferença que a gente tem é a creatina. Porque gengibre a gente tem no outro Gênesis, né? Aí a flor de Edelweiss, que ela protege também. Em Gênesis a gente tem as células estaminais de Edelweiss, que é para proteger contra as ações externas aí. Poluição também causa uma queda. E muitas vezes a gente vai olhar na câmera, a gente vê, o que é isso aqui, né? O que é isso? É um piolho? Tem que ser piolho? Não, é poluição. Ficam uns pontinhos pretos ali no couro cabeludo. Mas é a mesma quantidade do aminexil. E aí, falando em poluição e couro cabeludo saudável e tratamento até mesmo para, né, essa poluição não agravar, contribuir para uma queda, a gente tem vou explicar um pouquinho dele para vocês. A gente tem o Fussi Scrub. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada por ter participado. A minha também. Fizeram juntos, mês que vem eu sei que eu tô aqui de novo, tá? Vocês querendo ou não, eu tô aqui. Vocês querendo ou não, eu tenho. Tem 2 tipos de buzz, né? A gente não chama de ban, a gente vai falar Fussi Scrub, mas eu falo ban porque ele vai fazer espuma, ele não precisa de um ban para utilizar, só ele já é o suficiente.
Então aqui a gente tem o Energizan para couro cabeludo normal oleoso, IBA, o Full Scrub é a Paisan para couro cabeludo seco ou sensível. Os dois são esfoliantes. Eu vou pôr uma ponta para cada um, vocês vão passando para vocês sentirem, tá? E aí o que é legal, gente? Então assim, ele limpa aquelas descamações por conta das progressivas, alisamentos, enfim, que dá aquela descamação. Sabe aquele couro cabeludo que tem um cheirinho forte? Por mais que você lavou uma, duas, três com lavou, lá o secador da frente, esse cheirinho, né? Então, o Full Scrub é para eliminar esse acúmulo, né, de bactéria, vamos falar assim. Isso é só um uso profissional, não? É, só uso profissional, não. Excesso de produto, às vezes a cliente ela acha que ela tá com caspa. Ou quando vocês vão lavar o cabelo dela no lavatório, ela fala assim, esfrega mais aqui, ó, que tá postando. Assim, ó, pra limpar mais aqui, esfregar mais aqui, né? Mas porque elas não sabem lavar cabelo em casa. Nem a gente às vezes consegue fazer isso direito em casa, né? Mas elas não conseguem lavar direito e o acúmulo de produto de shampoo, de creme fica bem aqui. E aí aqui começa a ter uma descamação. No restante da cabeça não tem, mas só aqui tem essa descamação. Então, isso pra gente fazer um detox, limpar bem esse couro cabeludo e retirar esse excesso de produto. Qual o benefício dele, né? Ele dá muito brilho pro cabelo, uma raiz mais leve, solta. Faz essa purificação, alivia essas irritações do couro cabeludo por conta, né? A função daquele olhinho que tinha daquela de caldo lá, sabe? Pra acalmar o couro cabeludo. Esse é o Bandecal. A gente tem esse é o tratamento da aplicação de Bandecal. O Bandecal é para aquela cliente que tem um couro cabeludo mais sensível. Fez a coloração, ficou vermelho, fez uma selagem, deu aquela vermelhidão. O Bandecal você coloca ali na hora. Ou ela tá com uma vermelhidão de alguma irritação, ela chegou com alguma irritação no couro cabeludo, você coloca esse ban, deixa uns 3 minutinhos ali no couro, ele refresca, ele clareia, ele minimiza essa irritação. Exato. Às vezes até elas sentem mais dolorido no couro cabeludo, o Bandecal ele acalma mesmo essa dor, né? Ela sente. Então ele é pra isso. Agora aqui não, ele é pra um detox mesmo. Isso. E aí, gente, junto com ele, a gente usa os óleos essenciais. E cada um vai ter a sua função. Então eu posso tanto deixar pra minha cliente escolher, ela sente a fragrância, mas não colocando na pele, porque ele é muito concentrado, então pode ver que dá uma reação alérgica. Então a gente vai ter gengibre, né? Vai estimular aí o nascimento dos fios, estimula os capilares sanguíneos, né? Ali trabalhar, levar os nutrientes. O sândalo, que ele é calmante, então se eu tenho um couro cabeludo mais irritado, mais vermelho, eu posso, né, colocar sândalo pra dar essa acalmada. E a fragrância, sim. Então, por ele ser um óleo essencial. Pode dar abrir um pouquinho, eu vou pingar umas gotas aí. Pode jogar mesmo, joga. Então ele acalma essa irritação, alivia a coceira, alivia qualquer desconforto. Mas a fragrância tem tudo a ver também, viu, gente? Às vezes, geralmente um óleo essencial, a gente ela escolhe a fragrância daquilo que o corpo mais está precisando no momento. Esse é o que mais sai, é o sândalo. O sândalo, se deixar pra escolher, às vezes só vai sair sândalo. Mas é bom também vocês avaliarem, tá? E o pimenta rosa, que ele é pra refrescância. Então imagina, quem tem um couro cabeludo mais oleoso, gosta de sentir esse couro cabeludo mais fresco, né? E aí vocês podem até indicar a refrescância desse óleo essencial de pimenta rosa. E aí como que eu uso? Eu coloco 20 gramas do Full Scrub num bowl, porque eu vou lavar 2 vezes. Então 10 gramas para a primeira aplicação e 10 gramas para a segunda. Aí aqui eu escolho, um óleo não pode ser misturado, né? Porque senão um neutraliza o outro, quem fez a função? Ninguém fez nada, porque, né, misturou tudo. Então um desses óleos essenciais eu escolhi, eu vou colocar, por exemplo, couro cabeludo oleoso de 1 a 2 gotas, um couro cabeludo normal de 3 a 4 gotas e um couro cabeludo seco até 6 gotas de um óleo essencial. Coloco junto com o meu Full Scrub, aí eu vou misturar ali, né, com aquela quantidade das 20 graminhas que eu coloquei no bowl. E aí, a cliente no lavatório, eu vou umedecer esse cabelo e aí eu vou dividir para poder aplicar. Então eu faço uma divisão meio, orelha a orelha. Aí eu divido aqui a parte posterior também ao meio, tá? Faço essa divisão e faço a aplicação igual que a gente vai aplicar a coloração, né? Depois disso, eu subdivido novamente ali, orelha a orelha, eu vou fazer uma divisão de pizza aqui e aqui atrás também, para aplicar. Então eu aplico nas divisões de maneira mais espalhada. Lembre-se que são 10 gramas a primeira aplicação, então vai usar tudo o produto. Ele é muito concentrado. Eu venho fazendo uma massagem para esfoliar esse couro cabeludo. Feito bem essa esfoliação, aí eu venho com o chuveirinho, a água em abundância, e aí eu vou massagear e ele começa a virar um ban, porque ele vai fazendo espuma. Tá? Então quanto mais água eu coloco, mais espuma ele faz. Vocês podem até ir depositando 3 vezes ali a água que ele vai espumar bem. Aí eu posso banhar esse couro cabeludo e os fios, ok? Faço a segunda vez a mesma coisa, tá pronto para receber o tratamento. O Full Scrub é excelente quando a gente quer entregar um tratamento mesmo assim, na íntegra, porque ele vai detoxicar todo esse couro cabeludo, os fios, então o cabelo ele recebe melhor ainda esse tratamento, e faz esse detox. A gente voltou da praia, voltou de piscina, tá com resíduo de produto no couro cabeludo, no cabelo. Ele só não vai tratar a caspa, ele pode retirar os flocos, né, os floquinhos da caspa, mas ele não vai cessar esse problema, tá? Então assim, ele é ele vai remediar aquilo que está incomodando, mas ele não vai combater um fungo, uma bactéria. Outra coisa que a gente não indica utilizar no dia da coloração e da mecha. E quem tem psoríase, tá? Porque essa casquinha que forma da psoríase, ela é igual a casquinha de machucado, não pode ser retirada, porque ele está acontecendo a renovação da pele.
Então, quando ela começa a descamar, dá nervoso mesmo, né, na cliente. Ela fala, olha aí, esses monte de casquinha. Mas a gente não pode retirar o que tá limpo, porque machuca e inflama mais ainda, tá? Então, em querastase nós não temos nada que cuide de psoríase. Se eu não pudesse, eu tenho cliente que tem, às vezes ela vem e tá mais tadinha. Aí você pode usar o Bandecalm. O Bandecalm é mais indicado, pra dar essa acalmada na irritação. Mas a gente, assim, aí ainda você vai dizer pra ela, olha, procura, ela geralmente já tem, né, um médico específico pra ela, tá tomando medicamento, aplicando o produto correto aí. Em querastase a gente ainda não tem nada pra psoríase, tá? Então, por isso, muito cuidado. Então é isso, ele faz essa higiene mesmo profunda aí do couro cabeludo e vocês percebem como de brilho que dá o estado que fica. E vocês podem fazer ele, ó, a deixa, o gancho, e no comprimento de pontas, Fusio 12. Fusio 12 é o tratamento mais profundo, mais técnico, 30 combinações de tratamento a gente tem aqui. É um tratamento que vai atuar até o córtex, então ele tem esse poder de cuidar desde lá do córtex até a superfície dos fios. E a gente faz 30 combinações aqui, sendo os concentrados. Ele ficou mais fácil até, tá, gente, do que o antigo Fusio 12. Eu cheguei já na nova versão de Fusio 12, então assim, vocês até me perguntam, tem coisas que eu não sei, que não explicaram sobre o Fusio 12 do antigo pra mim. Eu já cheguei pegando o novo. Opa, vamos? Então aqui o que acontece? A gente tem o concentrê, que é pro cuidado da primeira necessidade, que quem vai diagnosticar são vocês. E a segunda necessidade, vocês podem deixar a cliente falar, eu vi a cliente, eu queria isso, eu queria aquilo, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo do meu cabelo. E aí vocês podem escolher aqui o booster pra ela, tá? Ela acaba escolhendo, né? Então, para facilitar, os concentrês, eles estão com o nome das coleções. Então ficou mais fácil. A gente tem o concentrê de Chroma Absolute, a gente tem o concentrê de Kerman Festo, super nutritivo. Aplicar numa loira, gente, esse tratamento fica maravilhoso. Ele é muito, muito mais... Você fala assim, por que você tem mais nutritivo de querastase? Hoje, mais nutritivo é aqui do que a linha de nutritivo. A gente tá falando de um cabelo crespo, de um cabelo cacheado, que é muito ressecado. Então, antigamente a gente indicava nutritivo, hoje a gente já tem uma coleção própria para esse tipo de cabelo. Ele é bem nutritivo mesmo. Aí a gente tem Nutritive, Gênesis, Resistance e Blonde Absolute, tá? Então vem bem facinho aqui pra gente identificar. Aqui, na etiqueta dele, a gente tem qual é o ativo que tem aqui. Ele vem muito mais concentrado do que tanto que, ele não, agora desceu. Ele é bem concentrado. E eu tenho maior concentração desse ativo, o aminoácido, no caso de Chroma Absolute, na fórmula aqui dos concentrês. E os boosters, eles vêm com... Os ativos hoje tá super em alta no skincare. Então, o mundo do skincare está mais em alta aqui. Só que, lógico, óleo de camélia a gente já trabalhava, a gente já tinha, está em alta, mas a gente já tinha, né, na coleção de Discipline. Não está aqui, mas é Discipline. A gente tem óleo de camélia. Já tinha. Não, agora ficou famoso. Tá bom, já tinha. Obrigada. A gente vai pôr o nome então para ficar mais fácil, se vocês gostarem. É assim que as empresas fazem. Então, aqui o óleo de camélia para Nutritive. Ele era da família de nutrição. A gente tem, como eu já falei para vocês, da vitamina E, dos benefícios, né? Sim, ele está na família de Cica Blonde. Mas ele não neutraliza, o booster não neutraliza a cor do cabelo. Então, vocês podem usar em benefício para outros tratamentos. Aí aqui a gente tem Discipline, que tem o ativo do polipeptide. O polipeptide a gente encontra em Densité. É Densité, mas tem que falar Densifique. Eu fico um pouco perdida às vezes, gente. A gente tinha... É que a gente em LP tinha um produto que... tem um produto que chama Densifique, né? Por isso que eu me confundo, mas eu tô falando certo, né, gente? Mas saiu, né? Saiu? Olha lá. Então, é só o Densité agora. Não, em LP. A gente... Mas tinha um Densifique também, tá? Tá. Tinha também, Saiu. E aí, na falta dele, olha só que bacana. A gente colocou os polipeptídeos aqui, que são as moléculas que dão espessura pro fio. Então, aqui, ele disciplina, é um booster de antifrizz. Então ele é antifrizz, ele disciplina esse cabelo, ele controla, ele cria uma barreira protetora contra a umidade, mas ele também, eu posso misturar ele com Gênesis, que eu tô fazendo aqui um tratamento de o antigo Densité, porque eu tenho uma tecnologia do Densité aqui, ó. Tá? Então, a gente não deixou faltar nada, vamos dizer assim, diminuiu as misturas, de 42 misturas, é isso, né? A gente tem 30, mas 30, que as 30 combinações vocês não vão sentir falta da época antiga, porque a gente associou as tecnologias do que não tem com hoje aqui o que tem, pra poder entregar. Ai, que delícia. Perfeito. Muito bem. Ele usou com Gênesis. Agora eu estou extremamente animada. Muito bom. Arrasou. Aí aqui a gente tem também, ácido lático, mas da coleção Brilliance. Brilliance, ele é da coleção de Chroma Absolute, né? E aí aqui o ácido lático, que ele vai também... O ácido lático, ele deixa a cutícula bem selada, então a gente consegue também ter bastante brilho, tá? É bem legal. E o Protein, da coleção de Resistance. Gente, 30 combinações... A gente consegue vir fazer uma por dia aqui, né? Se for se basear assim, são 30 combinações. A gente nem trabalha, a gente trabalha, cabeleireiro trabalha. Se o mês tiver 50 dias, trabalhamos 50, sem folga, né? E aqui, então, eu tenho uma ação instantânea de tratamento. Tá? Então, por exemplo, o que é importantíssimo? Por que chama Fusio 12? Porque ele só age a partir da fusão. Então não adianta eu preparar e esperar para vou banhar, vou tirar essas diárias, depois aplicar. Mais uma vez eu vou pegar aí o exemplo da aspirina ou do efervescente, né? Que a gente toma,
Eno. Então quando a gente faz essa fusão, é a mesma coisa se eu colocasse um sachê de Eno. Tem que beber enquanto ele tá borbulhando. Não adianta eu preparar, aplicar, nossa, sobrou metade, vou guardar pro próximo cabelo. Esquece, você tá jogando o produto fora. Entendeu? Por isso que é importante, assim, é legal preparar na frente da cliente. Né? A gente gira o concentré, não é o booster. Porque isso aqui, gente, vou mostrar pra vocês, tá? Dependendo do que vocês tentarem girar, ó. Então, muito cuidado, senão cai tudo no chão. Então, é o concentré que a gente gira, tá? Não é o booster. Então, tá vendo? É mais difícil. Vocês não acham que eu morro de medo? Vocês irem aqui, ser um de vidro, por que é engraçado essas coisas de vidro, gente? Pra mim, que sou... Então, é importante a gente usar imediatamente, porque ele tem esse efeito mesmo. Por isso que ele não tem tempo de pausa. Porque a ação dele é na hora que eu preparo e aplico. Não precisa de tempo de pausa. O E não precisa de tempo de pausa, não. A gente tem que beber enquanto ele tá ali fervendo, né? Soltando o oxigênio. É a mesma coisa aqui. Eu vou sempre puxar um exemplo, usar uma outra analogia pra gente entender. Então, por isso que aqui eu já preparo e aplico. Senão, esquece, perdeu dinheiro, verdade? Ficou macio, demorou. Eu tinha uma ali, eu apliquei na minha mãe, o restinho deu certo. Ok. Macio, maciez, mas o tratamento e a ação dessas moléculas diretamente pro córtex, né? Então aqui ele é mais líquido, então ele é mais fluido, é a palavra correta, ele é mais leve, ele trata, mas ele não pesa. Eu posso usar em qualquer tipo de cabelo, Fusio 12. Esse é o tratamento mais técnico de vocês, porque isso aqui ela não pode ter, não pode comprar. Já uma mescla, um fondant, né? O que vocês usarem nela ali, ela pode comprar aqui, né? Vou indicar um tratamento para ela levar para casa que eu vou usar. Ok, para ela conhecer. Mas aqui, ó, aqui eu fidelizo o cliente. E assim, não é porque não tem tempo de pausa, apliquei e tchau, né? Que nem colocou, não foi o Jeff, né? Que se quiser deixar um pouquinho mais. Mas não é deixar e não dá pra gente usar Kerastase, igual eu falei pra vocês, não dá pra gente usar Kerastase, mas a gente usa uma outra linha de tratamento. Né? Aqui a gente tá falando de luxo, de agregar valor. Então, a gente tem um vídeo de aplicação do Fusio 12. Você aplica, mexe, borrifa bem, faz o twist. Não, primeiro massageia, né? Terapiar o cabelo, faz o twist. E vai, mexe, aplica. Então assim, não tem nem como a gente falar que o cliente achou que foi muito rápido, porque você está cuidando desse cabelo, você está aplicando, você está massageando, você está cuidando dessa cliente. Na hora do ban, você vai fazer uma massagem, né? A gente tem as distribuições corretas para colocar o ban. A gente não faz isso aqui e já aplica, não. A gente coloca na mão a quantidade, ou se vocês têm já vem com a medida correta para vocês trabalharem, a gente vai pegar, coloca no meio, têmporas, e aí sim eu venho aqui com as mãos e coloco por dentro desse couro cabeludo. Primeira lavagem é couro cabeludo, não precisa se preocupar em puxar para as pontas. É o couro cabeludo. A segunda, eu faço uma massagem nesse couro cabeludo com o ban e puxo para as pontas. Olha como já mudou. Falando assim, não dá uma vontade de lavar o cabelo? Imagina vendo. Imagina vendo esse gestual. Acho que a gente pode fazer um gestual até para vocês entenderem o que eu quero dizer nessa parte de caprichar na hora do Fusio 12. Não é porque não tem tempo de pausa, eu vou deixar, mas eu vou ali filmar, eu vou ali olhar o Instagram. Não, é cuidar dessa cliente, que é o que vai agregar o valor. E aqui a gente trata duas necessidades em um único tratamento. Falar isso pra ela, né? Se for o caso, deixar até ela preparar. Olha que legal, prepara você, ela vai, eu? Nossa! Ela fica assim, na época de... Agora eu vou lá pra 1980, eu vou lá pra LP. Quando lançou o Power Mix, se vocês chegaram a trabalhar com Power Mix, a gente preparava a dose, a quantidade da dose, e colocava num bol. Misturava, aquele líquido virava um tratamento mais concentrado. Aí a gente falava pra cliente, ó, vou deixar você preparar. Você já tive a emoção dela, de mexer com isso. Ela preparava, ela misturava, você tá ficando concentrado. Isso é agregar valor na hora da gente cuidar da cliente, participar, ela mostrar. Lógico, se a cliente está ali, relaxada, fechou o olho, deixa ela aqui. Ela dá os sinais, né, quando ela quer relaxar. Então, vão conforme. Uma outra coisa muito interessante que é na hora da massagem a gente não tira a mão da cabeça da cliente. Porque, primeiro, quando a gente começa a lavar esse cabelo, banhar esse cabelo, a gente está fazendo o quê? Uma conexão com ela. Eu estou entrando em conexão com ela. Ela está sentindo que eu estou pondo a mão na cabeça. Você sabe que a cabeça é uma parte que não é qualquer um pode pôr a mão. E eu falo que a cabeça ela é uma parte da entrada mesmo de todas essas energias, boas ou ruins. Você já não sentiram de estar mexendo com uma cliente, de repente você fala, gente, parece que eu atendi a primeira, mas parece que eu já atendi 50. Ali tanto entra quanto sai boas ou más energias. Então, e vocês são pessoas que estão o tempo todo com a mão na cabeça da cliente. Ao mesmo tempo, a pessoa que entende sobre isso, dificilmente ela deixa qualquer pessoa com a mão na cabeça dela também. Tem pessoas que, se tem filhos, a gente tem mania de passar a mão no cabelo das crianças. Ai, que bonitinho. Não gosta que põe. Por isso que a gente tem que pedir permissão. Posso tocar nos seus cabelos? Posso fazer um diagnóstico? Dá licença, posso? Né? Porque a cabeça, gente, ela tá muito ligada a essa questão de... Em outros casos, tem religiões que falam que é a cabeça, por exemplo. Um pai e uma mãe, nas épocas antigas, quando pedia a benção, o pai e a mãe põem a mão na cabeça. Deus abençoe, meu filho. Então, isso tem um porquê. E vocês têm esse... Por isso que na hora da massagem, vocês estão se conectando com a cliente ali. Se eu precisar mudar a posição da mão para massagear outra parte da cabeça, uma mão continua, mas que ela não esteja fazendo nada, ligada, e a outra eu mudo para depois eu mudar a outra.
Quando eu tiro, automaticamente ela faz isso aqui, ó. Ela perdeu, por mais que vocês voltem a massagear, você quebrou a conexão do relaxamento dela. Então por isso que é muito importante nessa hora da massagem, esse cuidado também. Eu não combinei nada pra dar, tá? Eu brinco com vocês pra não tirar a mão. Olha, eu não sabia, não. Juro por Deus, não sabia. Você fala isso? Agora na rua, então, que eu falo, não pode desconectar. É muito, é profunda essa questão aí A gente vai ter um Beauty Talks, é uma live com uma especialista em massagem para couro cabeludo, vai ser dia 17. Ela vai falar de simbiose, né? Ela vai falar do lançamento que é para casca, mas ela vai falar, porque como essa coleção ela tem bastante massagem na hora dos procedimentos, eu gostaria muito que vocês assistissem. Eu já mandei a agenda pra Jamile do mês de abril, então lá também já tem um convite com o link, é só clicar, gente, não tem que fazer nada mais do que só, esforço maior, fazer isso aqui, ó. Não fica gravado, né, pra ver depois, né? Eu acho. Porque é tudo online, né? Vê com ela de deixar um tempo, alguma coisa, eu vou dar essa dica. Porque querendo ou não, às vezes a pessoa não consegue acompanhar, ou então fica atrasado, e a pessoa consegue, apenas deixar em nuvem. Porque é interessante. Apesar que por ser no YouTube, eu acho que fica assim, porque a gente tem do lançamento de Gênesis Homem. Se você for lá, tem no YouTube o médico, a live Não, a live fica salva no Instagram. É isso, no Instagram fica salvo. Fica assim. Então, é muito bem legal, porque ela vai dar várias dicas do atendimento, do gestual também. O meu convite para vocês hoje, a hora que for usar a Kirastase, mudar totalmente o gestual de vocês para atender cliente. É virar o chip mesmo. A linguagem, o atendimento, né, o gestual. Dá valor. Se vocês não fizerem isso, ela não vai valorizar. É engraçado que no dia de ação, quando tem L'Oréal Day, Kirastase